E eu quero falar hoje sobre o tema atitude. E o título da mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje é Faça a Diferença. Amém? Vocês vão entender a proposta da mensagem já. A palavra do Senhor diz no capítulo 7, verso 24, que: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, entrando numa casa, e não querendo que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Jesus, ele chegou ali nos termos de Tiro e Sidom, muito longe, já na divisa, né, com outro país, saindo já das cercas de Israel. Ele foi para lá e falou assim: aqui o povo não me conhece, então o povo, né, talvez o povo não me conhece, talvez aqui eu consiga fazer a obra, evangelizar, tratar, ministrar na vida das pessoas de uma forma mais tranquila, sem a multidão. Porém, uma mulher, versículo 25, cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa eu primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Indo ela para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Capítulo 10 de Marcos ainda. Vira aí 2 páginas, aí você vai chegar no capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Está escrito: e vieram então para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus, lembra lá da mulher? Sabendo que ele estava lá, ela foi atrás dele. Olha aqui o Bartimeu, ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse que o chamasse, que o trouxesse. Chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E lançando-se de si a sua capa, levantou e foi até Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo voltou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Você agora vai para Lucas, próximo livro, depois de Marcos, vem o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 41. Está escrito: e eis que chegou um homem da cidade de nome Jairo, e esse era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava então a multidão. Verso 43, que é o texto que nós vamos trabalhar. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e havia já 12 anos, gastara todos os seus recursos com médicos, todos os seus bens, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na sua orla dos seus vestidos, e logo estancou-se o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e o Senhor ainda pergunta quem é que te tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia mais se ocultar, se aproximou tremendo, prostrando-se ante ele, e declarou-se diante de todo o povo a causa pela qual havia tocado, e logo havia sarado. E ele disse: tenha bom ânimo, filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz. Vamos agora um pouquinho para frente, capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19, verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era também de pequena estatura. Zaqueu era baixinho. E correndo adiante, subiu num pé de figueira brava, para ver porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Apressando-se, desceu, recebeu ele alegremente. E vendo isso, murmuravam a multidão, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Levantando-se então Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que hoje dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes. Disse Jesus: hoje entrou salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Glória a Deus. Textos conhecidos, textos já debatidos, textos já pregados aí várias vezes, mas uma coisa me chamou a atenção nesses 4 personagens dos quais nós lemos aqui. Nós falamos de uma mulher que era estrangeira, sírio-fenícia. Nós falamos de um homem aqui que é cego, o nome dele é Bartimeu. Nós falamos de uma mulher aqui que sofria já há 12 anos de um fluxo de sangue, uma hemorragia, já há 12 anos. E nós falamos aqui de um publicano, lá de Jericó, chamado Zaqueu. Qual é a relação, o que essas pessoas têm semelhante, têm em comum entre elas em relação a Jesus? E eu estava olhando para isso aqui, e Deus colocou no meu coração, esses personagens fizeram a diferença. Esses personagens, eles saíram da situação que eles estavam e buscaram. Eles tiveram atitude, eles aproveitaram a oportunidade, eles se expuseram, eles deram um passo à frente, eles já estavam cansados de viver aquilo que a vida havia imposto sobre eles. Então eles decidiram verdadeiramente fazer a diferença, mudar a situação de alguma forma. Então eles dão um passo, eles têm atitude, eles aproveitam a oportunidade. Robôs, eles não fazem a diferença porque foram programados para serem padrão de obediência dentro de um programa. Robô, ele não faz a diferença, ele é programado. Os covardes também não fazem a diferença na face da terra, pois vivem com medo, receosos de arriscar, de tentar, de dar um passo, ser ousado. Então é melhor permanecer no anonimato. Os maus, aqueles que são maus, também não faz diferença nenhuma, porque o coração mau anseia apenas por interesses próprios, escusos. Então quem vive dentro do seu mundinho não sai disso. E o que faz uma pessoa fazer a diferença, ser diferente, dar um passo à frente, fazer a diferença diante de um rebanho, o que é? É a personalidade própria que ela possui. Essa é a primeira coisa. A segunda é observar sempre, ser otimista, ver o lado positivo e ver que há possibilidade de mudar aquela situação. E a terceira, buscar sempre melhorar. Não está bom do jeito que está. Alguma coisa eu preciso fazer. Igual aos demais da multidão, é mais um na multidão. Então, quando um se destaca na multidão, esse faz a diferença. Zaqueu queria o quê? Ver Jesus. A mulher do fluxo do sangue, ela queria o quê? Tocar em Jesus. O cego, Bartimeu, ele queria o quê? A misericórdia de Jesus. A mulher estrangeira, o que ela queria? Ela queria o que o Senhor Jesus falou para ela.
Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que essa mulher queria? Ela queria o pão da vida. Ela queria ser filha. Todas essas pessoas alcançaram os seus objetivos. Nós vimos aqui, nós lemos o texto até o final. Todas elas alcançaram os seus objetivos. Por quê? Não foram covardes, não retrocederam, fizeram a diferença, deram um passo à frente, viram o lado positivo e o principal, tiveram a atitude de buscar. Imagine o vespeiro, e olha as 4 situações. Vê para o lado de Jesus também o vespeiro, né? Que Jesus se mete com esse povo aqui, ó. A questão dentro do contexto cultural do Oriente da época. Zaqueu, vamos olhar para Zaqueu. Jesus se depara com um homem que é rico, é publicano, cobrador de impostos, odiado pela população e tem, né, um passado duvidoso, uma vida duvidosa por defraudar a população. Então Jesus, o que faz? Jesus poderia repudiar esse homem. É alguém que se estivesse hoje no Brasil, tivesse uma CPI, esse cara ia em cana. É o Zaqueu. O que Jesus faz com ele? Jesus entra na casa dele. Jesus vai jantar na casa dele. Jesus vai dormir na casa dele. E Jesus, ele define no final a história de Zaqueu, dizendo, o Filho do Homem veio para esses. Bartimeu, olha o contexto. Esse Jesus, como que ele pode entrar na casa de um publicano, na casa de um pecador? Olha o complicado. Agora vamos ver a questão de Bartimeu. Jesus se depara com um mendigo, à beira do caminho, que clama por misericórdia. Jesus tem tanta coisa para fazer, tem tantos lugares para visitar, tem tanta gente clamando, tem tanta gente pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo ajuda, mas uma voz faz a diferença. Um clamor faz a diferença no meio da multidão. E o clamor era o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Espera aí, Jesus, filho de Davi é Messias. É o Messias. Ou seja, no meio de uma multidão, no meio de muita gente, um ali no meio, reconhece Jesus como Messias. Tem misericórdia de mim. Jesus vai e restaura a visão de Bartimeu. Olha como é complicado. Veja a situação de Jesus. Jesus se vê frente a frente com uma mulher que lhe tocou. Essa mulher, no contexto histórico judaico, essa mulher ela é imunda, porque ela tem um fluxo de sangue, ela tem um sangramento, ela tem uma hemorragia. E dentro do conceito judaico não pode. Tem problemas aqui nessa situação, essa mulher vai, e uma coisa muito séria, ela não podia jamais, dentro da situação de saúde que ela estava, primeira coisa, sair do círculo da família dela, de dentro da casa dela. Segunda coisa, ela não poderia tocar em ninguém. E terceiro, pior, jamais poderia tocar num sacerdote ou num rabino. Ela faz tudo isso, meu irmão. Ela faz tudo isso. E Jesus, ao invés de repreendê-la porque ela lhe tocou, ele chama ela de filha. Filha, vai, a sua fé te salvou. As pessoas começam a olhar diferente para Jesus. Mas ainda pode piorar? Pode piorar. Jesus está nos termos de Tiro e Sidom. Uma estrangeira se aproxima, clama, se humilha, se joga aos pés de Jesus e se equipara aos cachorrinhos. Fala assim, mas os cachorrinhos também comem, Senhor. Ou seja, uma estrangeira, uma mulher, e é estrangeira. O conceito da mulher conversar com um rabino já é complicado. Mas essa mulher, ela dá um passo à frente. Então, eles deram um passo, eles foram à frente, eles não ficaram ali sentados vendo Jesus simplesmente passar. Se Bartimeu ficasse sentado somente ouvindo, sabendo que Jesus ia passar por ali, meu querido, ele continuaria cego. Se aquela mulher levantasse naquela manhã, e ela não decidisse, não tomasse a firme decisão de buscar Jesus, ela continuaria doente. Se Zaqueu
não desse, né? Não se prontificasse, não colocasse no seu coração, eu quero conhecer a Cristo, ele continuaria naquela vida dele. Essa mulher, a estrangeira, Ciro-Fenícia, se ela soubesse que Jesus ia passar, mas mesmo assim ela falou assim, eu acho que minha filha não tem jeito, a filha dela continuaria endemoniada. Mas eles saíram da multidão para um outro patamar. E aqui que eu entro na aplicação dessa mensagem. Nós temos que sair da multidão e ir para outro patamar. Tem uma mensagem que eu preguei algum tempo atrás que chama discípulo ou seguidor. Discípulo ou seguidor. Então, nós temos que entender que esses 4 personagens, eles mudaram, subiram. Eles deram um passo à frente, eles fizeram a diferença. Resultados diferentes, meu querido, parte sempre de começar a fazer coisas diferentes. Você não vai conseguir coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. A mesmice mata a criatividade. Repita sempre o cotidiano, meu querido, você nunca será criativo. Tem pessoas que vivem naquele círculo, só fazendo as mesmas coisas a vida toda, e não é criativo, não desenvolve, não faz a diferença, não é reconhecido. O Zaqueu se interessou e foi, mesmo que seja escondido, ele foi, mesmo que tentando se disfarçar, colocou umas folhas na cabeça, subiu ali, ficou disfarçado de árvore ali. Talvez ninguém estava vendo Zaqueu, mas Jesus viu. Porque no coração dele, Zaqueu tinha assentado no coração dele e ansiava ver Jesus, estar com Jesus, conhecer a Cristo. Jesus o encontra e o surpreende. E é isso que eu acho lindo quando a gente busca Cristo. Que muitas vezes a gente está esperando uma coisa e Ele nos surpreende dando muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Jesus o surpreende e a vida de Zaqueu muda. A vida da casa desse homem muda. Porque houve interesse e ele fez a diferença. O cego Bartimeu, quando soube que era Jesus, ele acreditou no milagre. Ele sabia que por ser filho de Davi, ali estava o Messias. Então o que Bartimeu faz? Ele luta contra a deficiência. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você acha que tem dificuldade de servir a Deus, tem dificuldade em entregar sua vida a Cristo, tem dificuldade em ler a Bíblia, tem dificuldade, né, em assistir um culto, mesmo que seja online, tem dificuldade em espalhar o Evangelho, você vê dificuldade em tudo. O cego Bartimeu, quando soube que era Jesus, ele acreditou no milagre. Nós temos que começar a acreditar no milagre de Cristo na nossa vida. Então ele luta contra a deficiência porque ele não está vendo, mas ele pergunta, quem é que está passando aí? É César? Não. Quem está passando? É Pilatos? Não. Quem está passando aí? É o principal da sinagoga? Não, quem está passando aí é Jesus. Jesus de Nazaré? Então eu não vou nem chamar ele de Jesus de Nazaré, eu vou chamar ele de Jesus, filho de Davi, o Messias. Então ele luta contra a deficiência, ele luta contra a oposição, e as pessoas, quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, as pessoas falam, Bartimeu, cala a boca, ele não vai te ouvir. Quantas pessoas estão gritando, Bartimeu? Há um monte de gente que estão gritando, pedindo, clamando, você acha que ele vai te ouvir? Bartimeu, ele se encolheu? Não. Bartimeu grita mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele se posicionou com fé, que naquele dia sua vida mudaria, e mudou. Jesus percebe o firme compromisso, o firme propósito no coração de Bartimeu, em querer mudar, em querer sair da mesmice, querer sair daquela situação, daquele opróbrio, e Jesus o cura. Foi o único desses personagens que eu citei, da mulher estrangeira, da mulher do fluxo de sangue, de Zaqueu e de Bartimeu. Foi o único que esse Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Ele quer uma confirmação. Você está me chamando? Você tem orado a Deus, mas você tem colocado diante de Deus o que Ele quer, o que você quer que Ele venha fazer na sua vida? Porque muitas vezes, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, meu irmão, mas Ele quer ouvir. Ele quer saber de você. Quando Jesus chega lá no tanque de Betesda, ele fala assim, queres ficar são? Imagina, o homem está 38 anos paralítico, imagina se ele quer ficar são. Claro que ele quer ficar são, Senhor. Jesus, Deus, sabe de todas as coisas, mas você tem falado isso para ele? Aí nós vemos um outro caso, que é a mulher do fluxo de sangue.
A mulher do fluxo de sangue determinou para si mesma que aquela situação não podia mais continuar. 12 anos sofrendo, 12 anos secando, 12 anos talvez com anemia, 12 anos gastando e nada conseguindo, foi todos os seus bens, 12 anos sofrendo. Então, o que ela faz? Ela coloca no seu coração: eu vou buscar o Senhor. Então ela luta, ela vai atrás. Então ela luta contra a multidão que cerca Jesus. Ela luta contra o preconceito de ser mulher. Ela luta, ela arrisca, né? Na condição da inclemência da lei, se descobre que ela tem algum tipo de sangramento. E furtivamente, eu acho linda essa história da mulher do fluxo de sangue. Furtivamente, devagar, quase rastejando, olha que coisa linda, né? Ela tomou aquilo que ela desejava. O que ela desejava? Tocar. Se eu simplesmente tocar nas vestes, na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Então ela vai, bem furtivamente, ela vai e toca. Quando um ladrão, né? Do mesmo jeito que vai um ladrão, né? Uma ladra, ao invés de roubar a bolsa de Jesus, bater a carteira de Jesus, eu gosto de brincar, né, com isso, ela roubou a virtude. Eu não sei, você já foi assaltado alguma vez? Levaram a sua carteira? Né? Você ficou feliz com isso? Tenho certeza que não. Levaram a sua carteira, você ficou satisfeito? Não. Essa mulher, quando vê Jesus e ela toca, o que acontece? E quando ela toca, Jesus para. Jesus para ao sentir falta de alguma coisa. Alguma coisa me tocou, ou seja, alguma coisa saiu de mim. Então Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então ela vem e se declara. Quando você, por exemplo, alguém rouba a sua carteira e você sabe quem foi, você chega para ele e fala assim: devolve. Jesus, ele chega para ela e fala: não precisa devolver. Amém, amados? Não precisa devolver. Jesus não toma de volta aquilo que lhe foi tirado, porque o que foi tirado dele, ele tem abundância, que é poder, meu irmão. Jesus abençoa aquela mulher e a vida dela muda. E por último, a mulher Ciro-Fenícia. Nós temos a história de uma estrangeira que teve de lutar também contra o preconceito. Estava com um problema em casa, sabendo que Jesus, né, estava por aí, ela lutou contra a discriminação. Ter que falar com o rabino é difícil, mas ela foi falar com o Senhor. Ela lutou contra os argumentos do Filho de Deus aqui na terra, quando Jesus disse: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se você ouve uma resposta dessa de alguém, você vira as costas e vai embora. Ela não virou as costas e vai embora, ela argumentou: Senhor, mas os cachorrinhos também comem daquilo que cai da migalha dos filhos. E ela recebeu o que ela foi buscar. Essas histórias não mostram apenas a atitude dos personagens citados, mas essas histórias mostram o comportamento do céu diante de cada situação. E é aqui que eu quero que você me acompanhe. Essas histórias mostram um Deus que percebe quando nós buscamos, mesmo que escondido, como foi o caso de Zaqueu. Da mesma forma que Deus conhece o coração daqueles que gostam de se aparecer, daqueles que apenas representam, Deus também conhece os anônimos. Concorda comigo que aqui estão anônimos, escondidos, furtivamente, à beira do caminho, sofrendo, estrangeiro, perseguido, né? Rejeitado. Então Deus, da mesma forma que conhece o coração daqueles que são falsos e dizem: sou de Deus, e na verdade não tem nada de Deus, sou cristão e não tem nada, Deus conhece o coração desses. Sou crente, mas na verdade é um túmulo, né? Podre, como diz o Senhor, caiado. Como Deus conhece o coração, Deus também conhece os anônimos, aqueles que estão sempre quietinhos,
aqueles que não falam nada, aqueles que guardam para si. Deus também conhece esses, os discretos, que discretamente temem a Deus, sem holofotes, sem se aparecer, sem se apresentar, porém querem mudar de vida, né? Muitos impedimentos aparecem na vida desses, como apareceu na vida desses aqui, mas esses impedimentos fazem dessas pessoas, desses anônimos que amam a Deus, né, que confiam no seu poder, pessoas que vão fazer a diferença. Esses Deus observa e os visita. Então, meu querido e minha querida, se você está na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, e você se encaixa nesse quadro, nesse grupo, nessa classe de anônimos, você tem esse perfil, você é quietinho, mas você ora a Deus, coloque no seu coração uma coisa: Deus tem te observado, Deus te visita, Deus é com você. Esse é o comportamento de Deus diante dos anônimos. Deus os abençoa. Você percebe que não se tratava aqui de personagens conhecidos, nenhum deles aqui. O único que era mais famoso aqui era Zaqueu, mas do lado negativo, de uma forma pejorativa. Nenhum deles aqui eram personagens conhecidos, né? Nenhuma das pessoas estavam constantemente com Jesus, não eram pessoas que faziam parte da multidão, eles não estavam na multidão que seguia Jesus, eram anônimos. Então nós vemos o comportamento dessas pessoas quando decidiram mudar de vida. Eles deram um passo à frente, eles saíram do anonimato para Deus. Eles não saíram no anonimato para a multidão, eles não saíram no anonimato para subir no altar, eles não saíram no anonimato para enfrentar uma câmera de TV, não, eles saíram no anonimato para Deus, para se colocar diante do Senhor. Nada pode impedir você buscar mudar de vida através de Cristo, quando o caminho é Cristo. Nada vai impedir você, nada vai impedir a sua vida avançar, né? Quando você está na direção, quando você está no caminho que Cristo traçou para você. Você pode mudar de vida hoje, meu irmão. Você fala assim: olha, eu vou fazer a diferença. Eu cansei dessa minha vida, dessa mesmice. Eu estou sofrendo como essa mulher sofreu todo esse tempo, estou tendo problema em casa como aquela mulher Ciro-Fenícia tinha problema em casa, eu tenho problema na minha índole como Zaqueu tinha, eu tenho problema na minha saúde como o Bartimeu tinha, e eu quero mudar a minha vida. Eu estou com problema na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, na minha igreja, na minha vida pessoal, no meu psique, na minha mente, no meu coração. Eu preciso mudar, tem que dar um passo à frente. E se você quer dar esse passo à frente, eu digo a você, meu irmão, para você fazer a diferença, hoje, aproveite hoje. Faça uma oração sincera diante do Senhor. Ou então, daqui 5 anos, nós estaremos conversando e você vai estar na mesma situação. Como você estava 5 anos atrás, quando eu preguei aquela mensagem? Faça a diferença. Estava assim. Como você está hoje? Do mesmo jeito. Então você não fez a diferença. Você não aproveitou a presença do Espírito Santo, de Cristo. O Bartimeu lá em Jericó, ele aproveitou. O Zaqueu lá em Jericó aproveitou. A mulher aproveitou quando ele chegou em Cafarnaum, que ele conversou com Jairo, está indo para a casa do Jairo, ele aproveitou no caminho. Aquela mulher estrangeira, ela aproveitou quando Jesus estava lá na divisa de Tiro e Sidom. E você não aproveita? E nós não aproveitamos? Como fica a nossa vida, meu irmão? Pastor, como a gente faz? Eu não quero que daqui 5 anos o Senhor me encontre e eu esteja na mesma situação. Como que eu faço, pastor? Forma simples, meu irmão. Porém, de forma que tem esforço. E você tem no seu coração como prioridade mudar de vida, mudar essa situação. Todos aqui estavam buscando uma oportunidade para recomeçar as suas vidas, para repaginar a sua vida, de dar um novo sentido para a sua vida, porém agora na presença de Deus. Porque eles chegam à seguinte conclusão: chega de dar cabeçada.
chega de errar, chega de repetir os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Chega de ter uma fé rasa, sem propósito. Chega de buscar um Deus somente atrás de resultados efêmeros. Aquela mulher não queria apenas ser curada do fluxo de sangue. Aquele cego não queria apenas ser curado da sua cegueira. Aquele rico não queria apenas ver Jesus passar. E aquela estrangeira não queria apenas debater com Jesus sobre a sua etnia. Todos eles queriam recomeçar. Todos eles queriam repaginar a sua vida. Todos eles queriam dar um basta no que passou e começar um novo. Então o que eles fazem? Eles buscam a Cristo e fazem a diferença. Nós vemos um mundo hoje que está agonizando. Um mundo que se debate como se fosse um peixe fora d'água. Buscam freneticamente em coisas materiais o sucesso. Mas não Jesus. O mundo busca resultado. O mundo busca hoje superávites. O mundo busca hoje resultados financeiros. O mundo busca hoje prosperidade, mas não estão buscando Cristo. Isso a gente pode trazer para o arraial cristão, para o arraial evangélico. Eu vejo crente cuja vida não muda. Há 5 anos atrás, está do mesmo jeito hoje. E vai estar assim daqui 5 anos, meu irmão. E a vida não muda, porque o quê? Fica pulando de galho em galho. A sua motivação em buscar a Deus é equivocada. E eu convido você hoje, em nome do Senhor Jesus, mude hoje a sua vida. Mude a sua motivação. Mude hoje o seu propósito. E você verá Deus sempre esteve perto de você. Sempre esteve passando pela sua vida. Ele passou por Bartimeu, ele passou pela mulher, ele passou pela mulher Sírio-Fenícia, ele passou por Zaqueu, mas Jesus sempre esteve passando, estando perto de mim e você. Nunca esteve afastado. Somos nós que nos afastamos dele. Ore ao Senhor de forma honesta. Rasgue o seu coração, converse com Deus. Busque um lugar isolado, um lugar só entre você e o Senhor. Tenha uma conversa franca. Se precisar gritar, clamar, chorar, berrar, não tem problema. Deus, Ele te compreende. Abra o teu coração, converse com Deus a seu respeito. Fale tudo, não esconda nada. Está quebrado, meu irmão, apresente a Ele todos os cacos. Não deixe de entregar nenhum caquinho para Ele te fazer de novo. Sem esconder nada. Crie o hábito de conversar francamente com o Senhor. Desse jeito, meu querido, você vai ver que aos poucos as coisas vão melhorando. Não queira enganar Deus com orações fajutas, hipócritas, né? Senhor e tal, eu te amo porque o Senhor é grande. Isso aí Ele já sabe. Ele quer saber teu coração, Zé. Fale a verdade com Deus. E Deus, Ele quer chegar no momento de lhe mostrar o reino. E depois, as demais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino. E as demais coisas depois serão acrescentadas. O problema é que muitas vezes nós queremos ver primeiro as demais coisas. E depois o reino. Nós invertemos. E quer ser abençoado desse jeito. E quando nós somos cheios das demais coisas, nos desinteressamos pelo reino. Isso afasta Deus da gente. Deus está aqui, meu irmão. Deus está aí com você. Nunca lhe abandonou. E quer lhe abençoar. Sempre esteve junto, sempre esteve com a gente. Sempre esteve transitando na nossa vida. Tome atitude. Faça a diferença. Seja um testemunho vivo da ação poderosa de Deus na sua vida. Não se afaste do eterno. Ainda dá tempo. Não importa a sua idade. Não importa quanto tempo já tem de crente. Faça a diferença. Não se importe com o que os outros vão falar sobre a sua mudança radical de vida. Você imagina como ficou a vida do Zaqueu depois que ele se converteu?
Dia seguinte ele chama o secretário dele e fala assim, ó, é o seguinte, chama todos os pobres da cidade aqui que eu vou dar metade dos meus bens, pega a escritura, pega documento de carro, pega isso, pega aquilo, vende tudo, dá metade para o povo. O pessoal ia falar, não, esse cara tem alguma coisa aí. Como a vida de Bartimeu mudou depois que ele voltou, depois que ele passou a ter a visão. Ele podia ter uma casa, uma família, podia trabalhar agora ele estava apto. Não importa o que os outros vão falar, as pessoas poderiam comentar, isso nunca foi cego. Isso nunca foi cego, isso é um mentiroso. Não interessa o que vão falar, o que interessa é que Deus está fazendo na sua vida. Não se importe com o que os outros vão falar, confie na soberania de Deus sobre a sua vida, confie que Deus tem as rédeas da história nas mãos dele, meu irmão. Acredite que cada manhã, por falar em recomeço, cada manhã aponta para um recomeço. Todas as manhãs é uma chance que Ele nos dá, e Ele fala, e aí, vai continuar do mesmo jeito? Ou vamos recomeçar? Naquela manhã, aquela mulher decidiu, hoje eu vou recomeçar. Procurou Jesus, tocou na orla dos seus vestidos, e recomeçou. Naquela manhã, quando Bartimeu sabe que é Jesus que está passando, ele falou assim, hoje eu vou recomeçar. Naquele dia, o Zaqueu disse, olha, a minha vida está muito sem graça, a minha vida está complicada, eu vou buscar esse Jesus e vou recomeçar. Aquela mulher Ciro-fenícia, quando sabe que Jesus está lá, ela fala, vou buscar Jesus, porque até hoje só sofrimento com essa menina aqui dentro de casa. E se Ele curar, eu vou recomeçar. Não deixe para depois. Todas as manhãs aponta para um recomeço. Oportunidade, atitude, fizeram a diferença na vida dessas pessoas. E se você está tendo a oportunidade hoje de melhorar a sua vida, se você já conhece Jesus, se você já tem intimidade com Ele, não deixe simplesmente Jesus passar pela sua vida. Porque tem pessoas que vão morrer e não tem Jesus, não teve um encontro com Jesus. Ah, mas era crente. Não era. Apenas era um frequentador de igreja, apenas vivia na comunidade, mas não tinha uma vida, não tinha uma relação, não tinha uma convivência com o Cristo. Eu convido você hoje, agarre essa oportunidade, se aproprie da graça e da misericórdia de Deus, que nos concede essa possibilidade, para você ver a oportunidade. Era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. E pela última vez que Jesus está passando em Jericó, Zaqueu e Bartimeu aproveitam a oportunidade. Jesus talvez não iria mais voltar para Cafarnaum, talvez aquela mulher do fluxo de sangue não teria mais a oportunidade, talvez seria a última, e ela agarrou. Jesus só foi uma vez para Tiro e Sidom, e aquela mulher estrangeira aproveitou. Peraí, eles aproveitaram a única oportunidade que tiveram. Nós estamos tendo inúmeras oportunidades, estamos banalizando. Agarre, se aproprie. O mais difícil Ele já fez por mim e por você, meu irmão. Agora depende única e exclusivamente de nós fazer a diferença, ter atitude, aproveitar a oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque ninguém sabe quando nós teremos outra. Amém.